Saudações a todas e a todos. Essa é a nossa quarta e última aula introdutória de física. Nela, a gente vai aprender a fazer as 4 operações matemáticas básicas em notação científica. Ou seja, soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos começar com a soma. Vamos pegar esse exemplo da astronomia. A gente sabe que a Terra está a 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros do Sol. E a gente sabe que na sua maior aproximação do nosso planeta, Saturno está a 1,2 vezes 10 a 9 quilômetros, aproximadamente. Esses valores todos são aproximados, tá, gente? Então a pergunta é, qual é a distância da órbita de Saturno ao redor do Sol? Então a gente tem que somar esses dois valores aí. Então a regra é o seguinte, a gente tem que colocar na mesma potência de 10. Então 1,2 vezes 10 a 9 eu transformo em 12 vezes 10 a 8. Além disso, a gente tem que casar a precisão das medidas. Não tem sentido você usar uma precisão maior em uma das medidas, porque senão você vai fazer uma operação envolvendo algarismos precisos e algarismos duvidosos. E aí não vai ter sentido você ir além do algarismo duvidoso da medida menos precisa. Então a gente arredonda aquele 1,5 vezes 10 a 8 para 2 vezes 10 a 8. E aí fazendo a conta, temos 14 vezes 10 a 8, a potência de 10 é comum aos dois, né? Então você reproduz ela ali. Esse 4 aí é um algarismo duvidoso, porque ele vem da soma de dois outros algarismos duvidosos. E em notação científica a gente fica assim, distância igual a 1,4 vezes 10 a 9 quilômetros. Aqui você poderia ter feito também 1,2 vezes 10 a 9 mais 0,2 vezes 10 a 9. E chegar no mesmo resultado. Bom, vamos considerar agora o caso de um eclipse lunar, em que a Lua está em oposição ao Sol, ou seja, o Sol estaria do lado esquerdo aí dessa imagem. A gente sabe que ela está a 3,8 vezes 10 a 5 quilômetros da Terra, aproximadamente. Qual a distância da Lua ao Sol? Bom, a gente pode somar aqui a distância da Terra ao Sol com a distância da Lua até a Terra. Mas nota que nesse caso, a precisão que a gente sabe o valor da distância da Lua à Terra é muito maior do que a gente sabe a distância da Terra ao Sol. Então, se a gente aplicar essa nossa regrinha do último cálculo, a gente vai ver que não tem sentido fazer essa soma, porque aquele 3 ali já está além do algarismo duvidoso da distância da Terra ao Sol. Então, a gente diz em notação científica que essa soma aqui ela é redundante, o valor continua sendo 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros. Isso significa que nessa escala de precisão que a gente está usando aí, a distância da Lua ao Sol é praticamente a mesma distância da Terra ao Sol. Bom, a subtração segue as mesmas regras. Por exemplo, se a gente conhecesse a distância da órbita de Saturno ao redor do Sol e a distância da órbita da Terra ao redor do Sol, e a gente quisesse saber qual é a distância mínima que Saturno pode chegar da Terra, a gente simplesmente iria fazer a subtração daqueles dois valores, usando as mesmas regras, né? E aí a gente ia ter ali 14 menos 2, ia ter 12 vezes 10 a 8, e aí, botando em notação científica, 1,2 vezes 10 a 9 quilômetros. A mesma coisa lá naquele caso da Lua, se a gente considerasse agora um eclipse solar, quando a Lua se coloca entre a Terra e o Sol. Não tem sentido fazer essa operação. A distância ia permanecer a mesma, porque a escala de precisão que a gente está olhando, a distância da Terra ao Sol, é muito menor do que a escala de precisão que a gente está olhando a distância da Terra à Lua. Bom, uma coisa importante que eu tenho que falar sobre esses exemplos é que a gente conhece as distâncias aí com uma precisão bem maior do que as que eu estou usando aqui, tá, gente? A gente sabe, por exemplo, que a órbita dos planetas ao redor do Sol ela é uma elipse. Então, essa distância da Terra ao Sol, por exemplo, não é um valor fixo. Existe um momento em que a Terra está mais distante do Sol e um momento em que a Terra está mais próxima do Sol. Mas na escala de precisão que a gente está usando, a gente pode desprezar essas diferenças. Essa é a ideia por trás do fato de que existem muitas teorias na física que descrevem o mundo em escalas muito diferentes daquelas com as quais nós estamos habituados.
por exemplo, a física quântica e a teoria da relatividade. Mas, naturalmente, a não ser que você tenha escalas muito diferentes daquelas que a gente está habituado, os efeitos descritos por essas teorias não são relevantes no nosso dia a dia. Bom, vamos falar agora da multiplicação. E, novamente, vamos trazer exemplos da astronomia. Em geral, a distância entre as estrelas é muito grande, então a gente usa uma unidade de medida que é muito maior do que aquelas com as quais nós estamos acostumados, e é o ano-luz. O ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Se a gente quer saber quanto vale essa distância, a gente tem que multiplicar um ano pela velocidade da luz. E eu vou usar novamente a velocidade da luz com 3 algarismos significativos, 3,00 vezes 10 a 8 metros por segundo. Bom, se a gente quiser saber o ano-luz em metro, a gente tem que expressar o ano em segundos. E aí um ano tem 31.557.600 segundos aproximadamente. Não é exato isso daí, tá, gente? Lembre-se que esse zero que tem aí, ele é um algarismo duvidoso. E qualquer operação que envolva algarismos duvidosos vai ter um resultado que também é duvidoso. Então, quando a gente for fazer a conta, a gente arredonda o valor menos preciso de forma que os dois valores tenham o mesmo número de algarismos significativos. Então, no caso, eu arredondei a quantidade de segundos que tem um ano. Aí faz a conta normalmente. A potência de 10 a gente soma, porque é uma multiplicação. Então, 10 a 7 vezes 10 a 8 vai ficar 10 a 15. No caso ali, tem só um número antes da vírgula, então a gente mantém como do jeito que está. Se por acaso tivesse dois algarismos, a gente ia ter que ajustar ali a potência de 10. A unidade é segundo vezes metro por segundo, corta segundo por segundo, fica em metros. E aí no final a gente conclui que o ano-luz equivale a 9,48 vezes 10 a 15 metros. Se eu quiser expressar em quilômetros, eu diminuo em 3 aí a potência de 10, né, que eu vou dividir por 1000. Então eu tenho 9,48 vezes 10 a 12 quilômetros. É algo como 9.480 bilhões de quilômetros. Uma coisa interessante é que, se vocês forem pesquisar o valor do ano-luz por aí, vocês vão ver que depois daquele 4 ali vem um 6 e não um 8. Esse é o preço que a gente paga por usar um valor menos preciso da velocidade da luz. E é interessante que reforça o caráter duvidoso do último algarismo significativo. Agora, um exemplo de como são essas escalas astronômicas com as quais nós estamos lidando. A estrela mais próxima do nosso Sol é Alpha Centauri, que está a 4 anos-luz de distância. Isso corresponde a 3,80 vezes 10 a 13 quilômetros, ou 38 mil bilhões de quilômetros. É bem longe, né? Tanto que a luz leva 4 anos para percorrer essa distância. Bom, e finalmente a divisão. Para estudar a divisão, eu vou pegar aqui um exemplo em que eu tenho uma molécula lá no meu laboratório e eu vou irradiar essa molécula com ondas eletromagnéticas. E aí eu percebo que quando eu uso uma frequência de 2,001 vezes 10 a 13 Hz, essa molécula entra em ressonância com a radiação eletromagnética. O Hertz é uma unidade de medida de frequência que corresponde a um ciclo por segundo. Então, ele é simplesmente o inverso de um segundo. A pergunta é, qual é o comprimento de onda dessa radiação? E o comprimento de onda é a velocidade da onda dividido pela frequência. No caso da onda eletromagnética, é a velocidade da luz. Eu vou usar novamente, com 3 algarismos significativos, 3,00 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, a gente faz a conta, normalmente, novamente a gente tem que casar a quantidade de algarismos significativos. A unidade vai ser o metro, porque a gente tem metro por segundo, vezes 1 sobre inverso de segundo. Então, fazendo essa conta aí no final sobra o metro. Você pode fazer a conta pelo método convencional, na calculadora, né? E aí você vai obter aí 6,67 vezes 10 a menos 5.
E aí vocês notem que agora as potências de 10 a gente subtrai. Então, 8 menos 13 fica menos 5. Então, fica 10 a menos 5 no final. Então, o comprimento de onda é 6,67 vezes 10 a menos 5 metros. O fato interessante é que esse comprimento de onda corresponde à radiação infravermelha, no caso, o infravermelho térmico. Sendo essa molécula ali uma molécula de CO2, isso ajuda a explicar por que o CO2 é um gás estufa, já que ele absorve radiação na faixa do infravermelho térmico. Bom, então essa foi a nossa quarta e última aula introdutória de física. Espero que vocês tenham gostado dessa sequência de aulas. Até mais e bons estudos!